Olá, querido irmão, eu me chamo Ronaldo Santana e sou um dos milhares de pastores adventistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E eu venho aqui hoje lhe contar uma história e lhe fazer um pedido. Uma noite de quarta-feira, eu e minha esposa saímos de nossa casa para atendermos uma de nossas igrejas. E era período de chuva e como a igreja ficava num sítio, a estrada estava muito ruim. Para nós chegarmos nessa igreja, nós tínhamos que passar por duas ladeiras. E aí nós seguimos viagem. Passamos pela primeira ladeira com certa dificuldade e na segunda ladeira nós não conseguimos passar. Havia muitos buracos na estrada e o carro estava deslizando bastante. Então eu falei para minha esposa que nós não tínhamos condição nenhuma de seguir viagem. Foi quando então nós decidimos voltar. E para voltar, o carro não tinha condição de fazer a volta. Então eu tive que voltar de ré por vários quilômetros. Eu acredito que nós andamos aí de 10 a 15 minutos ainda com o carro andando a ré. Quando nós chegamos então num lugar um pouquinho mais espaçoso, então eu tentei dar a manobra no carro para virar o carro de frente e seguir viagem. Pedi então para minha esposa sair do carro, imagina, era noite, minha esposa saiu do carro, só tínhamos nós, ela ficou do lado de fora me direcionando, vem mais para frente, vem mais para trás. E aí com dificuldade eu consegui então virar o carro no sentido normal e nós fomos. Quando nós fomos então, seguindo para voltar para casa, tinha na primeira ladeira que nós subimos, que nós já havíamos passado por ela, uma pedra imensa no meio da estrada. Imagina uma pedra imensa. Aquela pedra não estava lá quando nós passamos antes. E minutos depois aquela pedra estava ali no meio da estrada. Foi quando eu então, tenso, eu olhei para minha esposa e falei, meu bem, é um assalto. Se prepara que é um assalto. E aí eu tomei uma decisão de empurrar o meu carro o máximo possível para dentro do mato, para dentro ali do mato. Não me importava se o carro ia arranhar, o estado do carro, e corri no máximo que eu pude. Andei na maior velocidade que eu pude, então, para sair daquela situação ali. Então, com certa dificuldade, o carro já entrando ali no mato e tudo, eu saí dali. A estrada estava muito ruim, mas mesmo assim eu continuei andando muito velozmente. Foi quando, então, nós saímos daquela ladeira. E quando nós estávamos chegando em um dos vilarejos que nós também tínhamos uma igreja lá, um rapaz veio de moto e muito rápido, então ele começou a dar sinal para nós pararmos. E como estava ali no vilarejo, já havia algumas pessoas, eu senti que poderia parar, que não oferecia nenhum risco. E então eu parei lá e ele estava meio ofegante, ele disse, olha, vocês acabaram de escapar de uma emboscada. Colocaram aquela pedra ali para pegar o primeiro motorista que passasse. Então o carro era obrigado a parar, os assaltantes saíam então do matagal e rendiam a pessoa e podia assaltar, podia fazer o que queriam. Conversei mais um pouquinho com aquele rapaz e então segui viagem. Fui o mais rápido possível para chegar em casa, queria chegar num lugar seguro. Né? Eu e minha esposa estávamos seguros. E aí nós chegamos nesse lugar seguro. E essa é a primeira vez que eu estou contando essa história. Eu nunca contei essa história. Por que eu estou contando essa história hoje? Esse evento aconteceu alguns anos atrás. E eu estou contando essa história agora porque eu já mudei de distrito, eu não estou mais lá. Não contei na ocasião para não preocupar a família da minha esposa e não preocupar a minha família. Então imagina, nossa família é espalhada. Minha esposa é baiana, eu sou pernambucano, nossas famílias estão espalhadas. Se eles soubessem desse risco que eu passei lá e soubessem que eu precisava voltar nesse lugar, eles iam ficar muito preocupados. Então, eu não preciso voltar nesse lugar agora, não à noite. Espero voltar em algum momento para visitar. É uma igreja onde nós construímos uma amizade muito grande, temos pessoas muito queridas que nós amamos de coração lá. Espero voltar em algum momento, mas que esse momento seja durante o dia, tá certo? Então, antes que nossa família fique perturbada, fique preocupada, nós não precisamos voltar nesse lugar à noite, tá bom? Então, não fiquem preocupados, tá certo? A situação já passou, graças a Deus. E aí, irmãos, eu contando esse caso aqui para vocês, alguns pastores que estão me ouvindo nesse momento vão pensar assim, nossa, o que ele passou não é nada. Isso aí é fichinha, perto do que eu já passei ou perto do que eu passo aqui. E é verdade mesmo. Essa história que eu estou contando para vocês, perto daquilo que muitos dos meus colegas passam ou já passaram, não é nada. Eu estava conversando com um amigo meu esta semana e ele me falou assim, Ronaldo, tem uma igreja minha, eu tinha uma igreja
ele também não está mais nesse local, em que para dar assistência eu tinha que andar 500 quilômetros, 250 para ir, 250 para voltar. Então, irmãos, imagina, quando as luzes da igreja se apagam, muitos pastores têm que andar centenas de quilômetros até chegar em casa. Tem que andar horas, 2, 3 horas até chegar em casa. Imaginem o perigo que eles podem passar nesse trajeto. Muitos pastores já perderam a vida voltando de igrejas. Muitos pastores já perderam a vida em lugares perigosos, em ministrar em lugares perigosos. E eu lhe contei a história. Agora eu quero lhe fazer o pedido. Neste próximo sábado, nós vamos ter o Dia do Pastor. E o pedido é, não deixe que esse dia passe sem que o seu pastor saiba o quanto ele é importante para a igreja. Fale isso para o seu pastor. Deixe claro para ele, de alguma forma. Se o seu pastor estiver na sua igreja, chame ele, chame a família dele. Saibam que essa história que eu passei para você e muitas outras, a minha esposa estava ao meu lado. Ela nunca negou em nenhuma igreja, por mais perigosa que fosse, ou por mais que o caminho fosse difícil, ela sempre esteve do meu lado. A família pastoral está sempre ao lado do pastor. Não existe um pastor, existe uma família pastoral. Então, se a família pastoral estiver na sua igreja, chame à frente. Se o seu pastor não estiver neste momento presente, liga para ele ou manda uma mensagem para o seu pastor. Mas diga o quanto ele é importante, o quanto o trabalho dele é valioso para a igreja. Porque é isso que nos motiva. Além, é claro, de toda a força, de todo o ânimo que nós recebemos do Senhor, o como é bom para nós pastores saber que o nosso trabalho é visto e é valorizado por aquelas pessoas por quem nós ministramos. E aí fica agora o meu abraço para você, querido pastor. Você tem o meu respeito, você tem a minha admiração por tudo aquilo que você faz. E você sabe a sua história para chegar até aqui. Quantos pastores não deixaram profissões muito mais bem remuneradas para hoje estarem no ministério? Quantos não abandonaram a vida para estar no ministério? Muitos pastores estão distantes dos pais, estão distantes dos irmãos, apenas cumprimentam seus pais, sua família em momentos especiais, mas de longe. Você tem o meu respeito, você tem a minha admiração. Fica aqui o meu abraço para cada um de vocês e saiba que para mim é uma alegria muito grande servir a Deus ao lado de cada um. Fique com Deus e um feliz Dia do Pastor a todos.